Primeira ayahuasca solúvel do mundo. Ninguém fez. A gente fez. A gente conseguiu 1 ano de pesquisa e de testes, de uma série de coisas. A gente conseguiu fazer literalmente o primeiro Nescafé de ayahuasca. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Léo Santana, neurocientista, psicoorientador e terapeuta há mais de 12 anos. Ele vem para desmistificar tabus e contar tudo sobre a medicina da floresta de uma forma leve. O que seria, num médium, essa experiência de incorporação? Se você pegar no Velho Testamento, tem um versículo lá em Juízes, diz assim: o Espírito de Deus poderosamente se apossava do corpo de Sansão, e ele tinha a força de 100 homens. Nitidamente é um fenômeno de incorporação. A natureza não se apressa, e ainda assim tudo se realiza. Lao Tse. Então tá, vamos falar da ayahuasca. A ayahuasca mais potente, o que seria essa? Vocês produzem no próprio instituto? Sim. Por que ela é a mais potente nesse sentido? Vamos lá. Bom, a ayahuasca tem um sistema de fabricação, de feitura, né? O feitio dela, que ele segue um padrão. Então, desde que o Raimundo Irineu Serra, lá no Acre, em 1900, ele aprendeu com os índios a forma de fazer, ele não aprendeu a fazer. Ele mostraram para ele quais eram as plantas que eram utilizadas. E ele acabou desenvolvendo uma receita própria. Então, a receita do Daime, do Santo Daime, são uma receita que o mestre Irineu acabou desenvolvendo, esse sim, por tentativa e erro. Mas não tentativa e erro de forma irresponsável, porque os índios ensinaram para ele qual que era a planta. Olha, esse aqui é o cipó e essa aqui é a folha. E ele tinha isso em abundância lá na região dele, ele era mateiro, ele achou no mato aquelas plantas e ele começou. As primeiras não dava nada, porque ele não sabia a proporção. Então ele foi fazendo experimentos foram anos. Até que ele chegou num dia que o negócio, achei a receita. Ele foi melhorando essa receita, foi aprimorando e tal, foi aprendendo a concentrar ela, mas de lá até agora não mudou nada no sistema de feitio. Ou seja, bota lá o cipó na quantidade X, a folha na quantidade Y, a quantidade de água, reduz até tanto, ferve até tanto e tal, no final você tem isso, produto. Essa forma de extração ela é extremamente rudimentar. E aí, quando a gente trouxe isso para dentro dos laboratórios, em 2016 que eu estava falando, acho que é 2016, a USP fez um levantamento e pegou ayahuascas de vários lugares do Brasil. De vários centros ayahuasqueiros, xamânicos, Santo Daime, UDV, Barquinha, de vários. E colocou tudo como uma comparação. E aí, cara, não tem uma metodologia que você consiga utilizar a forma como eles dão o nome para o chá. Para as reduções e para as concentrações. Que geralmente é assim. Eu tomei um ayahuasca mel, eu tomei uma semi-mel, eu tomei uma gel, eu tomei uma 10 por 1, 20 por 1, 20 por 1, 50 por 1. É. Ou seja, você pegou 50 litros de ayahuasca, reduziu até 1, né? Ou seja, essa forma de redução é uma forma rudimentar. E aí, assim, sem equipamentos. É um negócio bem assim, arcaico, né? Bota a fornalha, taca a lenha, mete fogo e é isso. Você tem 32 alcaloides já mapeados, nomeados 16. E a gente está falando só de 2. Então, para a ayahuasca dar o efeito, ela precisa só do DMT e da armina. Armina e armamina, né? Armalina. Armina, armalina, tetraidarmina, arlan, tem várias outras coisas. Tá. Mas é o ponto. A mais importante seria a armina. A armina que vai fazer o bloqueio da monoaminoxidase. Perfeito. E o DMT que é o que vai dar a viagem, o efeito visionário. Perfeito. Só que, dentro desse universo de coisas, mais de 16 substâncias que tem nesse cipó, muitas delas são extremamente benéficas. E são terapêuticas, e são remédio mesmo. Fazem, maravilhas para o cérebro. Só que esses alcaloides acabam se perdendo, eles degradam, porque a maioria deles foi identificado que a temperatura de degradação dele é a partir de 60 graus. Então, se deixar mais aquecer botou além na de 60, fornalha, irmão, cabo, ferveu, já era. Sim. Ferveu, perdeu. Então, sobra o DMT, que a temperatura de fusão dele é mais de 300 graus, e a armina, que é mais de 100 graus. Então, cara, aquilo ali pode ferver à vontade que não vai degradar. Sim. Agora, os outros princípios ativos, eles degradam. Então, você, como médico, você entende muito bem, você começa, subiu a temperatura. Aquele alcaloide degradado, ele carameliza, ele vai virar uma outra coisa, vira um carbonizado. Sim. Aquele carbonizado, ele aglutina, e ele vai acumulando, ele vai acumulando, ele vai acumulando. O excesso de material aglutinado, carbonizado, ele provoca um efeito de oxidação nas células, ele te faz mal. Então, os chás altamente concentrados, que é o mel, o semimel, eles vão atacar o pâncreas, eles vão trazer problemas com o
decorrer do tempo, vai te prejudicar o pâncreas. A medicina, para ser altamente concentrada, ela não necessariamente tem que estar grossa. Ao contrário, a medicina que foi bem extraída, ela vai estar na consistência normal, aquela cor marrom, e vai estar com aquele líquido, não vai estar cremoso, ele vai estar líquido, e vai estar marrom, e tal, mas não tem princípio ativo oxidado, ou degradado, ou carbonizado. Certo. E aí o que carameliza o chá é exatamente isso. Mistura com os açúcares, que o cipó tem bastante, às vezes eles não fazem esse processo de retirar o açúcar né, no processo, não deixa fermentar, e aí o açúcar junto com os carbonizados cria essa graxa, esse grosso, e aí a pessoa está tomando, não, porque essa aqui é potente. E realmente tem uma potência, porque você tem uma concentração maior de DMT e de armina. Sim. E está tudo bem. Mas isso você tem uma série de efeitos colaterais certo. Que vão produzir, né? Você vomita muito mais, você tem... mais mal-estar. Muito mais mal-estar. Tem uma série de coisas que prejudicam. E a gente estudando isso, né? A gente descobriu que alguns princípios ativos, você só consegue extraí-los se você mantiver a temperatura em 60 graus. Entendi. Se você subir a temperatura do chá, você vai degradar ele. E aí não tem como você regular a temperatura na lenha. Cara, você meteu o fogo lá dentro, cara, tá fervendo, vai fervendo, vai fervendo. Aí você tem a ayahuasca base. Quando você faz extrações que usam princípios de farmacologia, de engenharia química, aí a gente começa a adicionar equipamento na brigadeira. Entendi. Então aí você usa equipamento de cervejaria artesanal, você usa um outro tipo de fermentação, você faz isso, você faz aquilo. Por exemplo, o chá é todo separado. Então, cada cozimento que você tira, ele fica armazenado num lugar diferente e vai ser usado depois num outro momento do processo. Nunca misturado. Depois, no final, que você vai juntar tudo numa beberagem só e aí você tem o chá pronto. Quando você pega as ayahuascas normais, e a USP fez isso, voltando ao ponto, mapeou e levou, né? Espectrofotometria, cromatografia, teste de microscopia. E aí você vai olhando, aí você vai fazendo contagens de partes por milhão de princípio ativo. Essa é a nomenclatura científica, né? É assim que você conta a quantidade e a graduação das coisas dentro do laboratório. E aí, contando partes por milhão de princípio ativo, as ayahuascas normais aí em torno de 1.800, 1.900 partes por milhão de princípio ativo, a gente conseguiu chegar até 55 mil ppm. É uma diferença absurda. Ah, Léo, mas então vai explodir? Não. Ele é altamente concentrado, mas ele não vai provocar aquele efeito do mal-estar que os outros provocam. É uma medicina equilibrada. Então, ela chegou num estado de excelência, sabe? Essa medicina tem grandes parceiros que também que fazem esse processo. Eu me sirvo muito de pessoas que têm mais conhecimento do que eu, cara, de feitores mais antigos. Tem uma casa de um amigo que a gente troca muita informação, troca muita figurinha. Então, assim, a gente procura levar ciência e tecnologia para dentro disso para ter o melhor produto. Então a gente até pensou há um tempo atrás vamos criar um benchmark, sabe? O benchmark é isso aqui, você conseguiu chegar nisso? Se a gente levar aqui na espectrofotometria e tal, vai dar 50 mil ppm ou vai continuar aí, sabe, nessas 1.800? Então você não tem o título. Então a gente vem trabalhando esse processo para ter esse diferencial, também, né? Sabe? Sim. Olha, tá aqui. E um trabalho que a gente vem fazendo também nos órgãos regulatórios. A gente quer que a coisa seja legalizada até, por exemplo, não existe dentro da regulamentação da ayahuasca que você rotule a garrafa. A gente acha muito importante que tenha rotulação, para a pessoa saber a época que foi feito o chá, a concentração que ele tem, origem da matéria-prima. Eu acho que é importante isso. A pessoa saber o que está ali. E você se responsabiliza pelo que está dentro da garrafa. Até quem fez, quem produziu. Exato, tem que ter uma responsabilidade disso. Aí não tem rótulo. Cara, como é que você vai saber o que tem ali dentro? Lógico. Sabe? Então, assim, eu acho uma brecha que os mal intencionados exploram muito dessa fragilidade da regulação. Estranho é o governo não ter bom senso e controlar isso de maneira simples, né? Como é um sacramento religioso, aí eles não querem entrar na parte da religião de ninguém. Né? Mas aí é que tá, você vê que interessante. Eu não trato a ayahuasca de uma forma, com todo o respeito, né? Mas não trato de uma forma religiosa, eu trato de uma forma científica. Eu também. Mas para fins de legalização, eu preciso cumprir alguns requisitos que a legislação... A gente está lutando hoje para poder modificar, ampliar um pouco mais esse escopo regulatório. Mas a gente tem que seguir o que está posto. Então, o que é hoje que está funcionando é isso, então a gente segue o que está escrito. Mas a gente tem feito um trabalho de conscientização e é por isso que eu faço esse trabalho e tem muitos parlamentares. A gente tentando criar um corpo, sabe, uma massa crítica de pessoas. Olha, peraí, vamos colocar um olhar sobre isso, com mais consciência, com mais, sabe? E trazer esse assunto, né? E quanto tempo dura uma experiência de ayahuasca, por exemplo,
Se tem diferença de Sim. tempo dessa mais potente para a convencional? Não muda muito o tempo. Você tem uma diferença pequena de tempo. 2 horas, mais ou menos, de diferença de uma para outra. Tá. A diferença está na qualidade da experiência. Entendi. É o tipo de coisa que você acessa, é aonde você vai. Eu recebo muito lá no Instituto pessoas que vêm, sabe, egressos de outros institutos. Vêm de outros lugares, geralmente vêm, não, eu já tenho experiência, já tomo ayahuasca há 15 anos, há 20 anos. Tá bom, senta aí, vamos tomar um negócio diferente. Aí senta com a pessoa, dou para ela, sabe, um chá da primeira categoria, aí a pessoa toma e fala... Cara, o que é isso? Eu falei, isso é uma ayahuasca boa, isso é uma ayahuasca potente, isso é uma ayahuasca, sabe, equilibrada. Enfim, então a gente vem tentando fazer esse é um trabalho de formiguinha, eu sei que é. Mas isso é uma, assim, o N que você conhece, muita gente que já veio de outros lugares e isso é uma recorrência. Todo mundo que vem de outros lugares, cara, o chá de vocês é diferenciado. O chá de vocês é diferenciado. Ah, Léo, por quê? Porque ele é branquinho e não tem gosto? Não, ele continua horroroso, ele continua com gosto de morte, mas... é uma medicina de alto padrão. A gente fez algumas coisas também na ayahuasca. Por exemplo, eu trouxe para te mostrar a primeira ayahuasca solúvel do mundo. Ninguém fez. A gente fez. A gente conseguiu 1 ano de pesquisa e de, sabe, de testes, de uma série de coisas. A gente conseguiu fazer literalmente o primeiro Nescafé de ayahuasca. É mesmo? Sim, você pega ali. E aí o problema de exportação, esse não é um produto para cá, é um produto para exportação. Certo. Por quê? A ayahuasca ela azeda, ela degrada, tem o problema da garrafa, transporte, volume, uma série de coisas. Então a gente conseguiu criar um produto único, ninguém no mundo tem. Você abre um sachêzinho, joga num copo. Você desidratou. Exato, aí você joga e tem todo um processo que a gente fez também, patenteamos algumas coisas. Também, sim. E a gente mistura ali num copinho de água, você mistura um sachêzinho e tá pronto sua ayahuasca. Com 30 mil ppm. Uma potência, um escândalo. Que legal, cara. É incrível. Legal, isso é legal pra caramba, Sim, pô. isso é muito bom, mas falta o quê? Investimento. A gente já sabe, eu cheguei no produto final. Ah, Léo, por que você não vende isso? Primeiro que não pode vender. Isso de novo, para nosso uso. Tá barrado, né? Para o nosso uso. Mas existe uma forma. Ah, tá, Léo. Não pode vender, mas como é que o pessoal, por exemplo, da UDV, do Santo Daime, sei lá, eles mandam para a Suíça, eu tenho pacientes em vários lugares, né? Como é que eles mandam para a Suíça? Existe uma forma legal de se fazer isso. Sim. Dentro dessa forma legal, a gente encontrou uma forma também de conseguir fornecer isso, né? Mas tem são pré-requisitos legais que a gente precisa cumprir. Mas tem forma, tem jeito. Mas ninguém tem. Ninguém tem. Aí a gente chegou num ponto assim, a gente tem um produto excelente, de uma qualidade excepcional, mas aí volta de novo num ponto, falta de investimentos, falta de recursos. Não se tem investimento nessa área. Agora, Léo, vamos lá. Ayahuasca. Uhum. Quais os benefícios médicos, científicos da ayahuasca para o ser humano em relação à saúde mental? Ok. Para além dos efeitos psicológicos ou incluindo a psicologia? Incluindo, vamos lá. Ok. A ayahuasca é um catalisador. E como todo catalisador, ela vai acelerar processos. O ser humano tem muita dificuldade com lidar, por exemplo, com traumas ou memórias reprimidas. Então, por exemplo, eu tive um paciente que ele era um pastor, ele é um pastor evangélico, muito famoso e que, cara, enfim, num quadro depressivo profundo e me convidaram para ser terapeuta desse pastor. A gente andou junto aí mais ou menos 1 ano e, cara, conseguimos resgatar. Eu nunca perdi um paciente para depressão, nunca. Existe uma metodologia para isso. A gente não está substituindo o médico. A pessoa tem que continuar no psicólogo, ela tem que continuar com as terapias. Eu acho importante isso. Agora, existe uma possibilidade, por exemplo, a depressão ela é tratada de uma forma muito mecanicista. E às vezes a origem, e você dá remédio para a pessoa, os antidepressivos não curam depressão. Não existe um antidepressivo no mundo que cure depressão. Isso é fato. Ela vai remediar sintomas. Então a pessoa tem uma tristeza profunda, vai tomar um remédio que vai melhorar o humor. Aí ela tem, dependendo do sintoma, o médico vai dar lá esse ou aquele alopático. E, enfim, vai equilibrar ali quimicamente o cérebro da pessoa para ela ter o mínimo de funcionalidade. Tá? Mas o ponto principal é que, às vezes, a causa daquela depressão é um trauma. E o trauma não está sendo visto. Está sendo medicado o paciente, mas o trauma não foi visto, não foi ressignificado. A causa não foi ressignificada. Então você está enxugando gelo. Sim. E aí, quando você põe a ayahuasca no contexto, você identifica a causa. Então, esse exemplo desse pastor. Tomamos o chá, depressivo, aquela coisa toda. Um outro pastor, que já foi meu paciente, foi que recomendou. Aí atendi, a gente, vamos fazer uma sessão. E fizemos a sessão lá naqueles sítios da igreja, sabe? A igreja às vezes tem um sítio de retiro. Sim. Aí fomos no sítio da igreja, fizemos o chá com ele e tal. Fiz eu e ele, só nós dois, não tinha mais ninguém. E aí, ele não sabia nada do que ia acontecer. Ele falou assim, o pastor fulano só falou para te chamar, que você é pastor também, é um irmão nosso, e que você ia me dar um negócio muito ruim para eu beber, mas não falou mais nada. Cara, é isso. Vou te dar um negócio bem ruim, nós vamos sentar debaixo daquela árvore ali e vamos ficar umas horas ali. Mas só isso. Ele não botou fé no negócio, não. É só isso.
Eu vou botar uma musiquinha no fundo ainda pra você ficar mais feliz. Beleza. E aí, veio a primeira dose, veio a segunda dose, você conhece bem, e aí abriu aquela coisa toda, pico da força, altitude de cruzeiro e começou. E começa a vir um monte de coisa, e esse homem chorou, e ele riu, e ele entrou em êxtase, e ele falou em línguas, e um monte de coisas, até o final do processo. Terminou o processo, a gente senta, a gente integra a experiência, a gente vai conversar sobre ela, Sim. os pontos principais. Isso é uma dinâmica, né, que a gente sempre faz. E aí a pessoa vai contar como é que foi a experiência, os pontos principais, a gente orienta sobre o sono, o que tem que fazer nos próximos dias, enfim, é um ciclo. E ele contando a experiência, ele, cara, eu não sei se foi viagem da minha cabeça. Eu falei assim, bom, viagem da sua cabeça é certeza, porque aconteceu foi aí dentro. Então é uma viagem. Agora a gente precisa saber até onde essa viagem está indo, né? E aí ele disse assim, não, porque eu me vi criança. E eu era bem pequeno, assim, eu estava pequeno e eu vi um hospital, e eu estava nesse hospital, eu estava sendo tratado, e eu vi a enfermeira, eu lembro do nome que estava, da cor da letra que estava o nome da enfermeira, eu lembro da cara do médico, eu lembro de um monte de coisa. E eles estavam me suturando, eu estava recebendo pontos, e eu senti aquela dor naquela hora, e aí eu chorei muito, e não sei o que, tal. Eu tenho a sensação de, cara, parecia que eu tinha sido abusado. Eu falei, olha, irmão, duas coisas, pode ser só uma viagem da sua cabeça, você pode ter ficado impressionado com algum filme que você viu, alguma coisa que entrou, né? Uma memória. Isso, a memória ficou como lixo do dia, né? Sim. Alguma coisa que entrou e te marcou, e aí tem, né, descarga de adrenalina ali, tem emoção, aquilo fixou na sua memória, então pode ser uma memória que resgatou, enfim, de alguma Pode ter coisa sido desse introjetada sentido. também. Pode ser, Sim. exatamente, introjetada. E pode ser uma memória reprimida. Então, quando a criança ela não tem capacidade psicológica para lidar com determinados traumas, o subconsciente suprime aquela memória. Ela não apaga a memória, porque é impossível, mas ela corta o acesso para aquela memória. Ele suprime aquela memória, recalca ela e você não acessa aquela memória. Mas a dor continua. Então é algo que tem uma sombra que não foi colocado luz em cima daquilo. Bom, te recomendo que investigue se isso te incomoda ou se... Procure. Você tem parentes mais velhos? Não, eu tenho uma tia-avó que ainda é viva e tal. Tá, senta, troca uma ideia com ela, bate um papo. Enfim, e fomos tratar das outras coisas. Problema com a esposa, problema com os filhos, problema na igreja, um monte de problema. A vida do cara é um inferno. Eu não queria estar no lugar dele. Mas enfim, e pastor de igreja grande ainda, o que é pior ainda, né? Enfim, comunidade de mais de 5 mil pessoas. E aí, aquela coisa toda, passado alguns dias ele me liga. Irmão, eu preciso te encontrar, vamos tomar um café? Vamos. Aí chegamos no café, sentou ele, cara, fui almoçar domingo lá com a tia, e aí conversa vai, conversa vem e tal, não sei o que, no momento ali entre nós dois, eu joguei na mesa, falei, tia, com tantos anos, assim, eu acho que eu fui abusado. A mulher tomou um choque, um susto, começou a chorar e foi uma comoção, uma coisa assim, uma catarse para ela também, não sei o quê. E aí ela foi contar a história de que quando ele tinha 3 anos de idade, um outro tio-avô, que já era falecido, enfim, na época que era vivo, abusou dele. E ele realmente foi hospitalizado e realmente foi uma violência. Ele quase foi linchado, enfim, foi um trauma para a família. Mudaram de lugar e tal, não sei o quê. Mas ele era uma criança, ele tinha 3 anos. Ele não lembrava disso. Só que esse trauma reverberava até a vida adulta de tem algo que precisa ser resolvido. E ele ficou durante a vida inteira com um trauma sem resolver que ficou rodando ali no background, sabe? Ficou ali sabe? Sintomatizando só na vida dele. Exatamente, sim, sintomatizando na vida e trazendo prejuízo para as relações, para a relação com os filhos, para uma série de coisas. E aí ele, cara, então aconteceu, foi real. E agora? O que eu faço? Eu digo, cara, agora é simples. Você ressignifica essa memória. Você não tinha capacidade psicológica para lidar com aquilo. Hoje você é um homem, pai de família, né, adulto, que tem capacidade mental, psicológica para lidar com aquilo, para olhar para aquilo para acolher aquilo, com acolhimento. Aquilo foi um trauma que já passou, não está mais na realidade, não te deixou sequelas, enfim. É só um trauma e que já passou. Isso é ressignificar o trauma. É você colocar luz sobre ele, verdade, e entende o que acontece e você fica em paz com aquilo. Tirou a caveirinha da gaveta, enterrou a caveirinha e esvaziou a gaveta. Pronto. E, enfim, e aí, cara, eu preciso levar isso pra minha igreja. A minha igreja tem que tomar, não é assim que a coisa funciona. Vamos devagar. E faz o seguinte, traz a sua esposa, vamos fazer com ela e vamos fazer uma terapia com ela. E aí levou a esposa, depois levou o filho. E a igreja dele naturalmente entrou num fluxo de remissão. E aí daqui a pouco passou um tempo, eu falei, cara, porque a sua igreja hoje tá doente porque o bispo dela tá doente. Sim. No dia que você estiver curado, a sua igreja vai estar curada. A igreja é um reflexo seu.
Então, no dia que você estiver bem, a sua igreja vai estar bem, não preocupa com isso. Você não tem que levar chá para a igreja para consertar a igreja. Não esquece isso. Perfeito. E deu muito certo, funcionou muito bem. Então, respondendo a pergunta, né? E eu respondo longo. No aspecto psicológico, funcionou. Cura. Cara, não vou dizer traumas. cura, que isso aí a gente arruma um problema com o conselho, com o seu conselho. Tudo bem. Mas tudo bem. ajuda no tratamento. Perfeito. Ajuda a ressignificar coisas. É uma terapia. Show? Beleza. Medicamentosamente falando, é uma substância que te ajuda a sair de dependência, por exemplo. Então, eu tenho vários pacientes que têm dependência química. Já tive. Eu trabalhei muito com isso, muitos anos, mas é um trabalho muito ingrato. Porque você precisa de muita estrutura para conseguir manter um adicto fora das recaídas, né? Tem mecanismos? Tem. As medicinas funcionam? Funcionam. Mas eu ainda não descobri medicina que funciona para ser vergonhice humana. Então, quando o cara é sem vergonha, não tem jeito. Não tem medicina que vai tirar o cara quando ele é um vagabundo. Cara, ele não quer sair daquilo, ele gosta daquilo. Todas as pessoas que quiseram largar aquilo, que realmente colocaram aquilo no coração, as medicinas ajudaram. Eu nunca perdi nenhum paciente. Então não tem medicina para ser vergonhice. Agora, o fato a ayahuasca, por ter vários efeitos, tanto purgativos, quanto visionários, ressignificação de traumas, todo esse conjunto de coisas que ela consegue fazer, isso ajuda, porque às vezes o caminho que levou a pessoa para a dependência foi um trauma, aí voltamos de novo no trauma. Então, às vezes, o caminho que levou à dependência foi um trauma. Às vezes, o caminho que levou à dependência foi diversos caminhos, podem ter levado aquilo ali, mas existe uma forma de remissão. Como a ayahuasca é uma substância que não provoca dependência, ao contrário, você vai ficando cada vez mais enjoado dela, então todo mundo fala assim, nossa, Léo, já tomou ayahuasca há 15 anos, já é viciado. Aí eu sempre falo para a pessoa, vamos comigo ali, você vai tomar um copo. Você vai sentir o gosto e vai sentir o efeito. Se você conseguir viciar nisso, eu vou te dar um prêmio. Porque cada vez que você toma, você quer tomar menos. Cada vez que você vai, você não quer ir. Você vai porque você tem consciência de, cara, tem coisas aqui que eu ainda não está ajustado, que eu preciso resolver. O que a ayahuasca, eu acho que o mais precioso que ela consegue te fornecer é uma visão deslocada de si mesmo no contexto da vida. Sim. Ela vai te colocar de fora, observando a sua própria vida. Você sendo o terapeuta de si mesmo e olhando, cara, você não precisa me contar o que está dando errado na sua vida. Você vai ver. E, cara, se você tiver, vergonha na cara, você vai olhar para aquilo e falar, aqui eu tô sendo um cara, eu tô sendo um canalha aqui, preciso mudar isso. Ela vai te dar, então não é uma experiência de inconsciência, ninguém fica inconsciente na ayahuasca, você tem uma experiência, né? Você fica mais de super consciência. Exatamente. Você fica extremamente consciente, que incomoda. Você fica tão consciente que incomoda. Então é por isso que assim, a gente foge do ritual, a gente não fica procurando ir, a gente procura não ir. Então deixa eu fazer meu dever de casa aqui, colocar em prática para eu não precisar ir de novo. Mas aí você vendo que eu preciso consertar isso aqui. E qual é a frequência que a galera tem que tomar? Não existe uma frequência ideal. E, por exemplo, eu tenho pacientes que tomaram uma única vez na vida. Cara, tomou uma única vez na vida, virou 180 graus e seguiu a vida para um outro rumo. Foi uma única experiência. Já tem pessoas que tomavam 1, 2, tem pessoas que tomaram 10. Eu tenho gente que está tomando há 10 anos. Então varia é muito pessoal, é muito individual. O que a pessoa busca? Geralmente as pessoas que buscam desenvolvimento espiritual, uma conexão mediúnica maior, se conhecer nessa parte espiritual, essas pessoas continuam. Tá. Porque abre portais, abre coisas, sabe? Que ela tá tratando coisas do mundo físico, tá bom? Da realidade do 3D, das suas relações, da sua relação, né? Como filho, como marido, como irmão, sei lá. Coisas da vida do dia a dia, como patrão, enfim. E ela trata também coisas que são do outro lado. É isso que eu ia te perguntar. A ayahuasca tem essa força, essa condição de gerar estados de mediunidade? Olha, mediunidade é uma capacidade genética. Todo mundo nasce com capacidades genéticas, são características, né? Então, ser do olho da sua mãe, o rosto é do seu pai, a mania... Então, você tem lá 50% de material genético de um ou de outro e te dá características muito semelhantes com o pai e com a mãe, né? Então, você herda isso. Dentro dos seus genes, e isso tem um estudo que saiu agora recente, tem poucos meses. Um médico brasileiro, inclusive, que ele conseguiu mapear o gene que trata a mediunidade. Sim. Tá? Ele conseguiu, assim, isso é ciência, né? Genética, né? Sim. Ele é um geneticista muito famoso e ele conseguiu achar no código, no mapeamento do genoma humano, aonde que fica a mediunidade. E aí, cara, agora virou ciência. Então agora a gente precisa colocar um olhar sobre isso, que o cara achou onde que a mediunidade fica no gene humano. Pronto. Essa capacidade, ela é herdada, né? Geralmente do pai ou da mãe, ou mais forte de um ou de outro, né? Então, genes ali, você vai herdar da sua família de um lado ou de outro, algumas capacidades. Todo mundo tem alguma.
Né? Então não existe. Eu escuto muita gente falar assim: Léo, eu sou mais fechado que cu de micróbio. Não tem nada. Não vejo nada, não escuto nada, não sinto nada. Foi falta de oportunidade. Foi falta da medicina poder atuar, desbloquear, às vezes, algum canal que está bloqueado. E a partir daquilo que você me conta no final da sessão, eu consigo saber mais ou menos para onde aquilo está indo. Então a gente criou um programa de desenvolvimento para poder ajudar as pessoas a se entender nesse universo. Não, porque eu recebo muita gente de várias religiões. Tá, várias religiões. Tem judeu, tem islâmico, tem ateu, tem espírita, tem, sabe, tem de todas as religiões. E a pessoa, às vezes, está ali naquele centro, naquele lugar que ela frequenta, 10 anos tentando desenvolver uma capacidade mediúnica que ela não tem no DNA dela, tá bom? Ela vê os outros fazendo, porque o ser humano é muito de pertencimento. Sim. A gente estava falando aqui ainda há pouco, o ser humano tem muito disso, ele quer pertencer a algum lugar, ele quer saber, porque a gente é bicho de grupo, né? E aí ele chega naquele lugar, ele se encontra, ele é acolhido, ele gosta das pessoas, da atmosfera, da energia, e aí ele pega e começa, por repetição, a copiar determinados padrões, linguajar, trejeitos, ele começa a copiar algumas coisas. Então ele vê que determinada manifestação se dá daquele jeito. E aí ele pega, quando ele entra em estado, né, mais de relaxamento, de profunda observação, ele começa... Aí é o ego, né? Ele começa... eu tô sentindo um negocinho aqui, eu tô achando que... Aí eu tudo no campo do eu tô achando que... Mas ele não sabe de fato o que está acontecendo. E aí, você tem mediunidade, todo lugar que você vai, as pessoas falam isso. Você tem mediunidade, precisa desenvolver, venha para cá. Ou seja, puxa a sardinha para sua brasa, né? E eu sempre falo para as pessoas, não vem para cá não, vai para outro lugar, não quero ninguém me seguindo. Mas enfim, aí a pessoa pega e ela toma o chá. O chá começa a direcionar e dizer, tá parecendo que vai por aqui. Então a pessoa às vezes fica lá 10, 15 anos num lugar, tentando, sabe, desenvolver aquilo que ela acha que tem, não que ela tem de verdade, mas o que ela acha que tem. Passa anos tentando desenvolver aquilo e num determinado momento ela começa a incorporar um negócio que ela se autoinduziu. Ela se autoinduziu, foi uma autoindução, ela criou, ela plasmou um ser, uma entidade que só funciona dentro da cabeça dela. Passado um tempo, pela convivência, as pessoas começam a acreditar naquilo ali e aquilo vai dando força psíquica para aquele fenômeno vai ganhando corpo. Tem um filme que é muito interessante que chama, acho que você já viu, Fragmentado. Sim. Naquele filme Fragmentado é um exemplo típico de autoincorporação. Aquele camarada, ele se autoincorporou de várias personalidades que ele mesmo desenvolveu, né? Então é uma, sabe? Sim. É uma multipersonalidade. Então a pessoa vai... E aí, por isso que a gente precisa separar muito bem as coisas, porque esse tipo de fenômeno, ele caminha para a esquizofrenia. Ele entra para um estado que não tem nada a ver com o espiritual. E olha, eu conheço fenômenos espirituais há 17 anos que eu vasculho isso. Eu sou um investigador paranormal. Amo isso, eu gosto muito disso. Isso me chama muita atenção. Já vi muita coisa surreal, sem explicação. E já vi muita picaretagem. Então as pessoas unindo o poder psíquico coletivo, elas acabam plasmando coisas. Então, por exemplo, falando de religiões de matriz africana, tem um monte de terreiro que você vai que tem entidade que só funciona lá no terreiro. Ela só funciona lá, ela só atua lá e para aquelas pessoas que estão lá. Ela não funciona fora. É uma entidade que não veio de fora. Uma entidade que foi plasmada dentro daquele grupo e ela funciona para aquele grupo, dentro daquele grupo. Enfim, o ser humano tem esse poder psíquico, sabe? Isso acontece, isso é real. E ele produz fenômenos impressionantes. Ele pode produzir fenômenos incríveis. Eu já vi muita coisa. E eu já vi pessoas, por exemplo, obsediadas de um obsessor que ela mesma criou. Chama auto-obsessão. A pessoa está sendo obsediada por um obsessor que ela mesma criou. Por uma nova identidade psíquica. Exatamente, né? Exatamente. Então, aí a pessoa fica 10 anos treinando, e ela não conseguiu ainda desenvolver algo real, baseado naquilo que ela tem de fato de dom. E ela vai forçando a barra, e criou esse mondrongo aí, tá bom? Aí as pessoas chegam para tomar um chá, toma o chá direcionou para outra coisa. Aí você tem que ir com muito cuidado, com muito carinho, falar, olha, querido, deixa eu te falar, sua mediunidade não está caminhando para esse lado. Eu sei que você está devoto, que você está lá dedicando, já está 10 anos nisso e tal. E a desconstrução, ela é muito mais dolorosa, né, do que a reconstrução. Sim. A reconstrução é muito mais rápida. Até porque ela quis acreditar naquilo. Ela quis acreditar naquilo. E aí, para desconstruir isso, leva um processo. Mas aí, com medicinas, que são os catalisadores, a gente acaba mostrando para a pessoa, olha, tá vendo? Ó, a sua experiência agora disse isso. Agora a sua outra experiência está dizendo isso. Tá vendo? Se você juntar os pontinhos, dá isso aqui. Então, o que a
gente desenvolveu um programa que a gente consegue identificando aos poucos, com muito estudo, com muita, paciência, perseverança, qual é a característica que aquela pessoa tem. Então, a gente tem em torno de, que tem, né, se hoje a ideia de uns 33 sentidos. Além dos seus 5 sentidos ordinários, né, os sentidos mais básicos, você tem outros sentidos sutis, né? E a mediunidade, ela está geralmente atrelada ou ligada a um desses sentidos, né, desses sentidos sutis. Aí a pessoa, às vezes, ela fica lá anos e anos tentando desenvolver mediunidade de incorporação, mas no DNA ela não tem essa capacidade. Ok? Então ela está só por pertencimento querendo desenvolver aquilo. Mas ela tem uma capacidade de premonição que está latente, está esperando só uma oportunidade de se manifestar. Então a pessoa às vezes, cara, se você parasse com essa bobagem que você está fazendo, de tentar insistir em algo que você não tem, e investisse mais tempo naquilo que é um dom real, você poderia ser um vidente assim, de primeira categoria. Então, na nossa visão, não faz sentido eu gastar energia com algo que você não tem. Sim. Faz mais sentido eu potencializar algo que você já tem e você ficar muito bom naquilo. E a ayahuasca faz esse potencial. A ayahuasca ela é a primeira medicina de entrada. Ela vai te ajudar a identificar esses processos e vai potencializar alguns deles. Para outros potenciais, a ayahuasca não é o mais adequado. Uhum. Tem outras medicinas que vão funcionar melhor para determinadas funções. Uhum. Por exemplo, pessoa que tem precognição, premonição, tem uma outra medicina que ela funciona melhor. Depois que a ayahuasca fez o trabalho, que é o trabalho físico, de revelar, mental, né? De revelar. Não, e outro, o trabalho de... Às vezes a ayahuasca tem que mudar o caráter da pessoa. A pessoa tá ali, ela tá numa busca espiritual, mas ele é um mau caráter. Cara, se o cara é um mau caráter, a medicina vai potencializar o quê? O mau caratismo dele. Claro. Então a gente precisa tratar isso primeiro, sabe? E tem muito disso hoje, sabe? Muitos líderes espirituais que estão usando as medicinas para se promover, para, criar grupos assim extremamente poderosos e, cara, e o caráter do cara é extremamente duvidoso. Então você é preciso um trabalho de acompanhamento muito sério. A gente não está falando de brincadeiras. Cara, isso é muito sério. Uhum. A gente leva isso muito a sério. Uma vez identificado, a gente começa a direcionar a pessoa para estudos que não são meus. Não tem nada autoral no Instituto. Uhum. Tudo são obras de grandes mestres que tiveram assim, grandes obras aqui e que são, né, preciosas para a humanidade. Então a gente vai direcionando a pessoa para um conjunto de leituras que vão levando ela para um estado de autoconhecimento. Uhum. E uma vez se autoconhecendo, se autopercebendo, entendendo quais os fenômenos que operam, e cada um vai operar de um jeito. Ela pode se desenvolver. E aí sim ela começa a se desenvolver nisso. Tá. Então ela potencializa a mediunidade. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta que você, como estudioso. O que seria, num médium, essa experiência de incorporação? Tem uma explicação para isso? Olha, vamos pensar vários lugares, tá bom? Vamos da teologia até várias coisas. Algumas linhas espirituais costumam demonizar o fenômeno da incorporação. Desde que o ser humano, ele é ser humano na face da Terra, existe fenômeno de incorporação. E aí, às vezes, algumas linhas falam, incorporação é do diabo. Olha, há controvérsias. Então, se você pegar no Velho Testamento, e eu falei disso semana passada com um amigo que estava falando disso. Se você pegar no Velho Testamento, tem um versículo lá em Juízes, diz assim: e o Espírito de Deus poderosamente se apossava do corpo de Sansão, e ele tinha a força de 100 homens. Nitidamente é um fenômeno de incorporação. Ah, não, Léo, mas peraí, isso aí porque aí é o Espírito de Deus que poderosamente se apossava do... Não, eu estou falando do fenômeno. Não estou falando de qual lado, de que espírito, de que linha. Não entra nisso. Sim. Isso são pormenoridades. Eu estou falando do fenômeno. Sim, tem a vidente também no caso de Samuel. Exatamente, né? Exatamente. Não, o Samuel é um vidente. E o texto fala assim, Samuel, o vidente, a Bíblia chama Samuel de vidente. Então, às vezes as pessoas ficam... É um problema de semântica. Ela tem um problema com a linguagem que você está usando e às vezes está ignorando o fenômeno. Então, o fenômeno de incorporação, ele existe. Sansão só tinha a força de 100 homens quando um espírito poderosamente tomava conta do corpo dele. Sim. Né? O próprio Jesus, quando é batizado, tem um fenômeno de uma luz, da pomba que vem e tal, e ele é incorporado de algo. A partir daquele momento, ele começa a fazer milagres. Então, você tem um fenômeno de algo externo que toma esse corpo, que toma esse campo psíquico, e isso para qualquer lado que seja. Tem pessoas com possessão demoníaca? Tem, isso é real, eu já vi. Agora, tem pessoas fazendo teatro? Tem, dá nela uma porrada, sabe? Então, assim, não, brincando, não é isso, a gente só apaga a pessoa. Mas o ponto é, o fenômeno de incorporação, ele é real.
Que o campo psíquico humano ele tem capacidade para isso. É todo mundo que tem? Não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que tem, mas muitas pessoas têm. E é real, e é um fenômeno de incorporação. E aí você tem, cara, isso é um fenômeno muito amplo, sabe? Da gente tentar, de uma forma reduzida, tentar compreendê-lo. O ponto que eu acho, assim, que me deixa satisfeito, eu sei que é um fenômeno real, que ele pode ter influências de várias coisas, de vários lados, inclusive de inteligências de fora do planeta. Eu acredito nisso. Eu já tive muitas experiências científicas de coisas assim que uma pessoa que, cara, é um analfabeto, não sabe ler e escrever. E isso comprovado, sabe? Você tem que comprovar. A pessoa é um analfabeto, não sabe ler e escrever. De repente está dando aula de física, de cosmologia, de uma série de coisas. Você fala, cara, e aí eu tenho a curiosidade de fazer perguntas muito específicas, sabe? De coisas assim, cara, eu converso com cientistas, então eu sou muito curioso. Então, cara, às vezes você tem uma terminologia, alguma coisa ali que eu tenho certeza que um analfabeto que não tem acesso a redes sociais, que não acessa a internet, dificilmente ele vai ter aquele conhecimento. E aí você pega e lança, às vezes, uma coisa ou outra e a pessoa responde e tem uma coerência no que ela está dizendo e o que ela está falando tem fundamento. Você fala, cara, de onde vem essa inteligência? De onde vem esse conhecimento? Obviamente está sendo irradiado de algum outro lugar que não o próprio cérebro dessa pessoa. Sim. De onde que está vindo? Não sei. Não tenho essa resposta. A gente é investigador, a gente está investigando. Então, eu sempre estou aberto às possibilidades. Eu não fecho com nada. Eu acredito na possibilidade de todas as coisas. Isso me deixa confortável. Mas aí seria, então, o mistério desse espiritual consciente que, de repente, usa um outro corpo, então. Isso aí nunca vai ter, acho, uma explicação perfeita. Eu acho difícil, sabe? Difícil ser... acredito que com o avanço da ciência, talvez no futuro a gente consiga, com algum tipo de mapeamento ultra, sabe, tecnológico, ver diferenças e cabe... Nessas frequências visuais. Exatamente. De a gente conseguir identificar mesmo frequências que estão além do espectro hoje detectável, que pode ter outros espectros que a gente nem conhece. Então, quando a gente chegar nesse grau de tecnologia, de mapeamento, de sensoriamento, acredito que a gente possa ter mais informação sobre isso. Mas hoje o que nos resta é entender, é ter discernimento, é buscar sabedoria e discernimento para você não cair numa esparrela e ser enganado por um charlatão qualquer. É buscar sabedoria, né? Sempre conhecimento, se calçar de muito conhecimento e de sabedoria e tentar, sabe, exercitar esse discernimento. Beleza, a gente falou então da funcionalidade da ayahuasca. Okay. Frequência, você falou de ser relativo, né? Para cada organismo responde de um jeito. Perfeito. Então. E idades de pessoas que podem tomar ayahuasca? Como funciona esse critério? Bom, você tem duas linhas. Se você for para a aldeia, a criança amamentando até o velho sem dente, todo mundo toma. Mulher grávida, não sei o quê. Cara, não tem restrição. Tem criança que toma, mulher grávida que toma, tem adulto que toma, idoso que todo mundo toma. Eu já apliquei ayahuasca de idades, né, adolescentes, mas assim, em casos muito específicos. A gente evita, né, mas casos muito específicos de algum desenvolvimento ou de alguma terapia assistida, alguma coisa nesse sentido, mas a gente evita. Aí tem que ter sempre a presença dos pais, enfim, todo um protocolo. A regulamentação da ayahuasca, ela sugere pessoas maiores de 18 anos. Perfeito. Que a pessoa, ela tá ali, cara, você pode votar, você pode dirigir, lógico. Então você pode tomar um negócio aí, né? Então, acho que faz sentido isso. Antes disso, eu acho, precisa de um entendimento muito profundo dos pais, né? Muito particular daquele momento. Já teve vários casos, eu quero levar minha filha, eu digo, não traga. Não é o caso. E já tem outros casos, cara, eu não sei o que eu faço, eu traga, que a gente tem uma solução. Então, é muito caso a caso. Agora, limite de idade aí já não tem. Então, eu já apliquei em idoso, 92 anos de idade, perfeito, sem problema algum. Léo, e o pessoal tem muito medo, né? Léo, pelo amor de Deus, minha mãe é idosa, ela é cardíaca, ela não sei o quê, irmão, confia, eu sei o que eu tô fazendo, né? Me ajuda aí, por favor. A gente tem muita consciência do que tá fazendo. Então, tudo tem uma forma segura de se fazer. Então, experiências incríveis para pessoas, sabe, idosas, pessoas com câncer. Então... eu ia falar sobre isso contigo, até... Esse foi o motivo de eu conhecer esse universo. Sim. Meu pai ele faleceu de câncer e após o falecimento dele, infelizmente, somente após o falecimento dele, é que eu fui estudar justamente o uso dessas terapias, o MDMA, psilocibina, ayahuasca, para pacientes em terminais, né, em câncer e tudo mais. Aí que eu fui me aprofundar, eu falei, cara, isso aqui é interessantíssimo. E eu comecei a fazer prova, mas de forma, como eu te falei, pessoal,
para aprendizado Sim, mesmo, sim. cientificamente. Eu chamo de digamos dessa experimento forma. antropológico. Exatamente, para entender e de maneira não religiosa, aberto, entende? E, de fato, como é que eu vou te dizer? É indizível, né? Tudo que a gente Inefável. fala da experiência é um reducionismo da mesma Exatamente. experiência. Não tem como. Não tem vocabulário para aquilo. Não tem. Eu acho que é muito semelhante àquilo que o apóstolo Paulo fala na palavra, que Sim. se no corpo ou Fora do corpo ele não sabe, um homem conhece ao terceiro céu que E não vi foi coisas que não é lícito dizer. Exatamente. Sim. Então, eu acho que isso é incrível. Não sei qual foi a experiência que ele teve, mas se experiência religiosa está associada ao DMT provavelmente tinha, e aí ele provou alguma coisa interessante. Eu tenho ali. uma teoria, né? Eu não vou dizer que isso é verdade, porque, cara, é só conjecturas da minha cabeça e, de novo, fonte, vozes da minha cabeça. Mas o apóstolo Paulo, ele teve uma EQM. Ele foi apedrejado e foi arrastado Fato, morto para fato. fora da cidade. Cara, ele teve DMT ejetado no organismo dele. Naquele momento ele teve. Aí, se foi até o terceiro céu, não sei se vivo, não sei se morto, Sim. ele não tem como descrever aquilo. Claro. Era uma EQM, sabe? E eu tenho, assim, muita convicção disso. Paulo sofreu uma EQM, naquela EQM ele viu coisas e aquilo mudou completamente a visão. Você percebe isso depois na linguagem. Ele veio de uma série de experiências. Foi. E aí, cara, essa foi assim, cara, agora não tem nada que me separa do amor de Deus. Nada mais me separa. Ele não tinha mais medo da morte. Não tem morte, não tem dor, não tem prisão, não tem altura, profundidade. Nada me separa do que eu vi. Eu não tenho como desver o que eu vi, o que eu senti quando eu estava naquele estado, nesse terceiro céu. Cara, nada mais. Agora, tudo que eu aprendi é esterco, sabe? Morrer pra mim é lucro. Então ele virou um cara assim, cara, eu já sei o que me espera do outro lado, sabe? Então o que me aguarda do outro lado. Então isso deu pra ele uma... Ficou muito mais abnegado ainda. Exato, né? e com uma pacificação Sim, interna sim. que é impossível de alguém atingir esse nível de pacificação se não tiver essa experiência, se não tiver algo que o conecte com esse, sabe? Com esse lugar que você não tem vocabulário para ele. Realmente. Tem passagens que... Bom, tem muitas passagens que ele cita tendo essa ideia, né, de todos sermos um, né? Sim, Exatamente. você vê isso muito na linguagem dele. Você fala, cara, esse cara teve algum aditivo aqui. Sabe? Agora, como é que você enxerga... Vamos partir para esse outro lado aqui já do parte espiritual mesmo. Como é que você enxerga o mundo espiritual, na tua visão, em relação, de novo, vou bater nessa tecla, à consciência? Você acha que após a morte, o que rola? Bom, eu tinha um medo inconsciente, eu não sabia disso, tá? Que eu tinha medo da morte. Eu sempre fui evangelista, sempre preguei para as pessoas, né? Sempre falei da vida eterna, da salvação, essa sempre foi a temática das minhas pregações. Até então eu estava muito bem com isso, não, porque eu tenho certeza de salvação. Se morrer, vou para os braços do Pai, na glória, aleluia. Sempre tive essa certeza. Só que essa certeza, Felipe, era uma certeza... até onde eu conhecia, para mim era certeza absoluta. Não, tenho certeza que morrer, estou nos braços do Pai. Numa sessão de ayahuasca, que eu passei um perrengue daqueles homéricos, eu passei muito mal. E durante o processo do transe, que estava num transe, e aí a medicina me levou para lugares e para processos e para coisas. Enfim, foi uma experiência de 12 horas na força. Quando eu retornei, nesse dia e eu confesso, eu fui arrogante. Tava no começo da caminhada, tinha acabado de descobrir o chá, eu tava, sabe, naquela assim, preciso entender, preciso conhecer, preciso mapear. No alto da minha arrogância, não que eu não seja arrogante hoje, mas era muito mais. No auge daquela arrogância santa, de que sabe tudo, que tem certeza de tudo, eu fui arrogante com o chá, com a consciência do chá, com a medicina, sabe? Não, me dá mais uma dose desse negócio aí, tá amarrando micharia, por quê? Não sei o quê. Eu fui, sabe? Fui indelicado, fui arrogante, fui babaca. E aí o cara, não, porque tem que ser pouco. Não, só enche o negócio aí, vai ficar com miséria, não sei o quê e tal. E o cara encheu. E me deu a terceira dose e, cara, foi uma experiência difícil de passar, sabe? E nessas 12 horas depois, aí quando eu tava ali regurgitando, né, o chá e eu passando mal, 12 horas depois, eu tomei 3 doses e vomitei 3 vezes. E nesse terceiro vômito saiu um negócio. E aí eu senti uma certa reticência em falar disso, porque quem escuta e nunca participou da experiência pensa, ih, é drogado. Ah, tá doido, não sei o quê.
eu vi saindo uma bola preta, parecendo, sabe o Venom, aquele filme do Venom? Era uma bola preta que ela flutuava e essa bola preta estava saindo. E quando você passa mal na ayahuasca, isso é um fenômeno. Você sabe exatamente o que está saindo. E eu não sei te explicar o porquê. É um nível de, como a gente está num estado de superconsciência, tudo que você põe para fora, você sabe o que está saindo. E quando eu botei para fora aquilo ali, veio uma informação, olha, agora você está botando para fora o medo de morrer. Você tem um medo absurdo de morrer. Eu sempre brinquei com isso, não, vou viver até os 120 e tal. Isso era inconscientemente uma supressão. Por quê? Todos os medos humanos, eles estão ancorados em um único medo primordial, o medo da morte. Esse medo é que ele é o gancho que segura todos os outros medos. É a âncora, né? Ele é a âncora de todos os medos. E aí, o que acontece? E às vezes a gente nem sabe que tem esse medo. E o medo da morte, ele não é o medo do processo em si, ele é o medo do que vem depois. É o medo do desconhecido. É o medo do não saber o que acontece de fato depois. Então, esse aqui é o maior medo. Não é nem o medo da morte. Cara, morrer a gente já sabe intuitivamente. A gente sabe que vai passar por esse processo. Você chegou aqui na vida por um buraco e vai embora num outro buraco. E é isso, é a vida. Agora, o que vem depois é o que assombra, sabe? A mente humana. É o que assombra o ser humano, é isso. Eu tinha recalcado um medo da morte absurdamente grande. E nesse dia, nessa experiência, quando eu botei aquilo pra fora, eu vi essa bola flutuando e veio essa voz, essa intuição, falou assim, hoje você perdeu o medo da morte. E eu senti uma paz, mas uma paz, que aí, naquele dia, vendo aquilo ali, com a sensação que eu tava, e era uma paz que transbordava, me veio Paulo na cabeça, sabe? A paz que excede todo o entendimento. Falei, cara, se eu explicar o que eu tô sentindo pra alguém, a pessoa não vai entender. Excede o entendimento, essa paz que me deu, que é a paz de não ter mais problema com a morte. A morte ficou literalmente pacificada no meu coração. Então eu tenho, aí já é uma, sabe, o que eu acho, é um achismo meu. Que a morte, ela é um processo que tão rápido, a passagem ela é de uma forma tão rápida como um inspirar e expirar. E na hora que você expirar, você vai expirar pela última vez desse lado de cá e naturalmente você já vai acordar em um outro lugar. Eu tive uma experiência com a ayahuasca também depois de muitos anos, muito parecida com isso, em que me mostravam como seria o final. Eu já vi o final da minha vida. E o último dia, e o momento do expirar, e o momento do inspirar, e num outro lugar. E aquilo me deu uma paz de espírito, sabe, muito grande. Eu falei, cara, a gente não precisa ter medo da morte. Óbvio, eu não sou suicida, eu não busco a morte, eu quero viver muito. Claro, a vida é uma dádiva. É um presente, e eu quero viver muito, e eu amo viver. Mas a morte não se tornou mais um problema. A morte não é mais um problema. O meu coração ficou pacificado com a morte. Teve uma vez que eu fui fazer um atendimento para eu não sabia, mas o cidadão era um gangster. Mas o atendimento não era para ele, era para a esposa. E, cara, eu tô sabendo da vida dos outros, eu não, a pessoa tá lá, me chamou para fazer uma sessão, eu vou fazer, só sou um terapeuta, né? Enfim, a mulher tá fazendo a terapia e o marido dela era um gangster e eu não sabia, um cara perigosíssimo. E aí, cara, na hora que veio o telefone que ela não tinha falado pra ele que ia fazer uma sessão de ayahuasca, ele não tava nem sabendo. E o cara tava, já pegando helicóptero pra vir, pra poder, já tinha acionado a polícia, um monte de coisa. E, cara, e eu fiquei numa situação, quando ela ligou o telefone, que ele chamou e ele começou a me esculachar no telefone. E os policiais já estavam chegando, aquela coisa que eu ia sair de lá preso e não sei o quê, um monte de coisa. Eu respirei fundo. Olhei pra ele no FaceTime. Olhei pra ele e falei assim, olha só, meu nome é tal, meu CPF tal, meu endereço é rua tal, número tal, apartamento tal, o CEP é esse e tal. Eu tô lá geralmente de segunda a sexta, fora dos horários comerciais, a não ser quando eu não esteja viajando e tal, mas você me encontra nesse lugar. O meu telefone é esse aqui. Dei o número pra ele. Tem 22 anos que esse telefone é meu telefone. Eu sou um cara que gosta muito de preservar as coisas. Então, assim, se eu fosse um picareta, alguma coisa, cara, ninguém fica 20... Eu moro há 16 anos no mesmo lugar. 22 anos tem o mesmo telefone. Cara, é muito fácil de me achar. Você não vai ter dificuldade nenhuma de me achar. Porque eu vou te matar, eu digo, é um favor que você vai me fazer. Você vai me fazer um favor enorme. Isso aqui, cara, viver é muito difícil esse mundo aqui. E eu jamais tenho coragem de tirar minha própria vida. Agora, se você me fez essa gentileza, cara, eu tô benzão com isso. Eu sei o que me aguarda do outro lado. Agora, o senhor tem um problema enorme. Porque você não sabe, você não tem ideia do que te espera. E não é coisa boa que tá te esperando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tô falando com a sua esposa que ela devia te largar. Porque todos os problemas que ela tem, psicológicos, de depressão, de tudo, a origem dos problemas é você. Você é a desgraça na vida dessa mulher.
Então, se eu fosse ela, te largava, e é o segundo casamento, né? Se eu fosse ela, eu te largava antes que ela envelheça, adoeça e morra. Você tá levando essa mulher à morte. Então, tudo de ruim na vida dessa mulher vem de você. Você é a peste, você é a praga. Então, assim, se você vai me exterminar, é um favor que você me faz. Agora, uma hora você também vai ser exterminado. E o lugar que te espera não é legal. Sabe o que tá vindo depois? E esse cara me olhando. E um cara perigosíssimo. E ele me olhando com o olho arregalado. E desse momento que o cara... Aí eu fui, sabe, imbuído de algo que eu não vou dizer que é incorporação, porque eu tava consciente, mas eu fui tomado de um poder, Felipe, assim, que eu fiquei enorme. Que eu comecei a falar com esse cara, eu me sentia, sabe, com 2 metros de altura. Eu falei, cara, agora eu fiquei grandão. E comecei a falar com ele. E fui tocando em coisas que a intuição foi trazendo. E o homem começou a chorar. E eu falando de coisas que só ele sabia. Coisas da vida dele. E fui falando. Ele me escutou cagar na alma dele 42 minutos. Ele primeiro chegou me ofendendo. Me chamou de um monte de coisas indizíveis. Eu escutei tudo e comecei. E e com muita classe, com muita paciência e com toda a intuição que estava vindo, fui falando de coisas que só ele sabia. Tirei a roupa dele ali naquela ligação. E ele chorando, falou assim, eu tenho uma filha do primeiro casamento, que eu tenho muito problema com ela, que ela também é depressiva e não sei o quê. E a culpa é sua. E ele, não, eu acho que seria bom fazer uma terapia, não sei o que, tal. E aí pronto, ficamos amigos. Não, vamos marcar um dia pra gente tomar um café e tudo, não sei o que. Então, um monstro extremamente perigoso, de repente virou um amigo. E, cara, ele segue a vida dele, eu sigo a minha, não tivemos mais contato. Mas o ponto é, a mulher ficou impressionada, falou, Léo, ele é um homem perigoso, como é que você tem coragem de falar essas coisas? Ela, não se preocupa, sabe? Eu estou imbuído de uma outra autoridade, que não é daqui. O povo às vezes me pergunta, Léo, politicamente, você é de direita ou de esquerda? Eu sou do alto, não sou de lado nenhum, sou do alto. Cara, minha conexão tá para cima. É isso que eu busco, é isso que eu almejo, é para lá que eu olho, sabe? Então eu olho para cima. E como é que você vê o papel das religiões? Cara, as religiões deviam ser extintas. É isso que eu acho, sabe? A religião, o papel dela que deveria ser o religare, ele só é um, sabe, curral. Religião hoje virou curral para você, primeiro, ficar rico ou para você ter ascensão, poder, política, enfim. Virou um curral. Você aprisiona as sementes de Deus que estão espalhadas por aí. Cada ser humano é uma semente, Felipe. Cada um é uma semente. E aí, a semente, como semente, ela não tem uma identidade própria. Você olha para uma semente, você vê assim, isso aqui é de laranja, isso aqui é de limão. Cara, às vezes você confunde, porque elas parecem muito. Tem sementes que são muito parecidas. Quando é que você sabe qual que é qual? Se você jogar na terra, plantar, nascer e der fruto. Na hora que dá o fruto, você fala, isso aqui é laranja, não é limão. Isso aqui é limão, não é laranja. Aquilo ali é uma jaca, não é uma pera. Sabe, isso aqui é uma maçã, não é abacaxi. Então, cada semente divina tem uma identidade própria. E os seres humanos estão andando por aí, as pessoas estão andando por aí, identificadas como semente. Sabe? E elas não entenderam, a semente guarda nela informações de todo um potencial desenvolvido. Então tá lá naquele tamanhozinho condensado, tudo que a árvore precisa ter quando ela crescer. O tamanho da folha, o formato do tronco, tudo, a idade que ela vive, tá tudo desenhado dentro da semente. Se aquela semente ficar só como semente, ela vai virar tempero, ela vira comida, ela é carregada, vai acontecer um monte de coisa com ela. Mas ela não executou o propósito para o qual ela foi desenhada na mente de quem projetou essa realidade, tá bom? Se você tiver o cuidado de pegar essa semente, tirar ela do silo, e hoje as religiões, por que eu tô falando disso? Viraram silos de semente. As pessoas estão indo para as igrejas, para os centros, para os terreiros, para as mesquitas, para a sinagoga, para tudo quanto é lugar, para ser armazenadas. Para ser armazenadas e para depois ser comercializadas. Esses dias eu tomei um susto. Eu tava no OLX olhando um negócio que eu queria comprar e eu vi lá um cara vendendo uma igreja. Igreja venda. Vendo igreja, porteira fechada, com banco, não sei o quê, e tantos membros, com receita de tanto. Eu olhei para aquilo e falei, sabe quando você custa acreditar no que você tá vendo? Eu falei, meu Deus, agora estão vendendo até a igreja. Vende igreja vira franquia. Vira franquia. Então as pessoas viraram sementes armazenadas em grandes silos, e esses silos servem para quê? Para mostrar, ostentar poder. Eu tenho uma comunidade com 5 mil membros, eu tenho com 10 mil membros, eu tenho com 50 mil membros, virou ostentação e produção de impérios e de riquezas. Mas o objetivo principal que cada uma daquelas sementinhas lá tem... Era dar fruto, né? Era dar fruto, sabe? Tinha que ser jogada na terra. Então, se você tiver o cuidado de pegar aquela semente, de colocá-la na terra, e a semente é frágil, né? Você tem que ter cuidado com ela. Aí você põe na terra, põe numa sementeira, você coloca na terra boa, você molha. Aí vai começar a acontecer um fenômeno. Que a semente, pela umidade, ela vai começar a inchar e ela vai arrebentar a casca. E arrebentar dói. E a primeira coisa que vai acontecer, um broto para baixo. Depois de um tempo, um broto para cima. E aí ela começa a crescer. E aí o corpo da semente vai servir de quê? Só de adubo.
Não vai servir para mais nada. Vai ser a primeira comida que aquela planta vai comer, vai ser o próprio corpo. E aí ela nasce um broto para baixo, onde ela começa a buscar nutrientes, minerais e aquela coisa. Sai um broto para cima, buscar a luz do sol, fotossíntese e esse processo equilibrando. E a planta vai crescendo. Então ela vai enfiando raízes para baixo. E à medida que ela cresce para baixo e cresce para cima. Aí você vai lá no texto bíblico, assim na terra como no céu. Então ela cresce para baixo e cresce para cima. Aí ela vai criando identidade. Aí ela vai se mostrando para o mundo. Ela vai aparecendo. No final, quando ela cresce e finalmente dá fruto, você identifica. Até uma árvore que não dá fruto, você pega, por exemplo, madeira. Um mateiro bom, um cara que entende de planta, ele vai olhar para uma árvore, aquela ali é uma cerejeira, aquela ali é uma sucupira, aquilo lá é um pau-brasil. Ele tem identidade, sabe? Ele se mostrou para o mundo, criou identidade e aí ele se apresenta da forma como a plenitude do projeto desenhou, sabe? Ali ele realizou o projeto. Então, o apóstolo Paulo fala disso, cara, quando ele fala, né, de semente, esse assunto é muito recorrente, né, no texto bíblico. Fala assim, eu plantei, mas Apolo regou. Agora, Deus deu o crescimento. De forma que o que planta, nem o que rega são grande coisa. Eles vão ter lá o seu galardão. Mas Deus é quem dá o crescimento, né? Então ele mostra muito isso. E as pessoas, elas se apequenaram e elas se identificam como semente. Se a semente não perder a identidade de semente, não vira árvore. E as pessoas estão dentro das igrejas, dos templos, das religiões, ainda como sementes, sofrem porque existe um potencial divino que está aqui, querendo eclodir, mas não caiu na terra. E Jesus fala disso, se o grão de trigo... Ninguém nem plantou, nem regou, né? Nem regou. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não vai dar fruto, ele não nasce para algo maior. Então, o que está faltando, sabe, cair essa ficha. Cara, você é uma sementinha de um projeto grandioso. Você nasceu para algo grandioso, sabe? E esse projeto não está sendo executado. E muitas das coisas que você sofre hoje na sua vida, sofre porque o projeto que foi desenhado para você não está sendo executado. Então você não vai se mostrar como árvore. Então você não vai ter essa identidade. E não tem só um tipo de árvore. Você pega na Amazônia, eu morei na Amazônia, cara, tem milhões de tipos de árvores, de plantas, cada um com uma identidade própria, com características. Uns dando mais frutos, uns mais frutos, outros nem dão frutos, uns mais vistosos, outros menores. Sim. Cada um com um propósito, decorando esse jardim maravilhoso, sim, que foi o jardim que Deus criou. Dessa forma, o ser humano, quando ele está identificado como semente, ele desperdiça a oportunidade de executar um projeto de um Deus que precisa nascer dentro dele. Então, o convite que a gente sempre faz para as pessoas é, cara, deixa Deus se apresentar em você, sabe? Deixa esse projeto do divino ele se concretizar na sua vida, ele ser executado. Então, dentro disso, duas perguntas. Como você entende, aí já agora de uma religião específica, como você entende Jesus dentro desse rolê todo? E qual seria, na tua visão, talvez você já tenha adiantado muito, mas o propósito da vida do homem? Cara, vamos começar de trás para frente. O propósito da vida do homem é viver. Foi dado para ele a oportunidade de experimentar. O propósito do homem é a experiência. Léo, eu gosto muito de Baruch Spinoza, você conhece. Filósofo, né? Idade Média. Quer dizer, para alguns não é considerado filósofo. Enfim, tinha uma linha, né, espiritual que ele seguia, mas Einstein fala dele, e eu gosto muito dessa pegada do Deus de Spinoza. Então, o que ele fala é que Deus não está nos templos, né? Se você não consegue enxergar Deus no olhar de uma criança, nas mãos, Deus está... Não existe... Para de colocar Deus em templos, né? Paulo fala nele, nós nos movemos, existimos, enfim. Exatamente. Então, Deus é espírito. Deus é espírito. E aí você coloca Deus num templo, Deus não é templo, sabe? Ele fala... Deus não tem olho, não tem rosto, não tem boca. Deus é espírito. Pô. Ele é espírito. E ele enxerga a vida com os seus olhos. Eu tive uma intuição uma vez, numa das experiências. Cara, eu tava num transe, assim, né? Bem profundo. Altas doses de DMT, claro. E nessa hora, cara, eu fiquei num estado de graça, sabe? Num estado de paz. E várias, né, mensagens e, enfim, muitas coisas que vêm. E eu comecei um diálogo com Deus nesse estado. Eu falei assim, onde te encontrar? Né? Assim, como é que a gente pode... E aí ele pega e essa voz diz assim, eu sou o observador silencioso por trás dos seus olhos. Eu, como assim? Você me leva para tudo quanto é lugar. Aonde você coloca os seus olhos, você está me apresentando aquilo que você está... Sabe? Eu experimento tudo que criei através de você.
Então, a criatura apresenta para o Criador os aspectos da sua própria criação. Então, se no seu olho tem maldade, o que você está me apresentando é maldade. Se no seu olho não tem maldade, o que você está me apresentando é aquilo que seu olho está vendo. Então, eu sou o observador que fica calado, observando aonde você está me levando. E eu saio para passear o tempo todo. O meu objetivo é passear junto com você. Você está me levando para passear. Daí eu comecei a rir de mim mesmo. Falei, nossa, então eu te levei para passear nos buracos muito esquisitos, sabe? E entrei nesse diálogo e comecei a rir de mim mesmo. Senhor, o senhor me perdoa aí, eu te levei num lugar meio boca suja. O senhor vai me perdoando aí. E aí, o diálogo era mais um bate-papo e um sorriso. Ele, não tem prêmios nem punições, sabe? Não estou te punindo e nem vou te dar um prêmio no final disso. No final disso, quando você acordar do lado de cá, eu vou perguntar se você gostou da experiência. Esse é o texto, né, do Spinoza. Então, isso conversa muito comigo. Então, respondendo, o objetivo da vida é experiência, é experimentar, é estar aqui e entregando para quem projetou isso, essa experiência. Tá. É uma experiência única. Eu sou único Leonardo Rodrigo Santana, com essas e essas características, que entregou para o todo a experiência de ser isso, com todos os Fs e Rs que isso implica. Então, para mim, se resume a isso, sabe? O objetivo do ser humano é esse. E, em se conhecendo, evoluir essa espécie nossa, sabe? A gente está muito tempo apequenado, a gente está muito tempo agarrado em coisas muito pequenas e sendo o Homo sapiens sapiens irrelevante há muito tempo. A gente precisa colonizar nosso próprio cérebro, a gente precisa entender nossas capacidades, desbloquear coisas que estão bloqueadas e, enfim, nos tornarmos, né, o que Paulo fala, estatura de varão perfeito. Perfeito. Acho que a gente pode chegar nisso, eu acredito muito nisso, acredito que as medicinas podem ser um catalisador para chegar nessa estatura de varão perfeito. E Jesus, para mim, o varão perfeito. É o que atingiu o potencial do ser humano, do que é ser humano. E quanto mais a gente se aproxima do ser humano, do que é ser humano, mais próximo do divino a gente chega. Então, Jesus, na minha visão, é o que mais se aproximou do que é ser humano, sabe? Com toda a mensagem que ele traz no decorrer, né? Quem já estudou muito os evangelhos, cara, uma mensagem de conciliação, uma mensagem de amor, de paz, que não passa pano em nada, que às vezes precisa ser firme em alguns pontos e tal, que tem muita lucidez, que tem muita coerência, mas que tem paciência, que pode ser bravo na hora que tem que ser bravo, mas que tem muito amor, sabe? Então, na minha visão, Jesus é a estatura do varão perfeito. Ele é o cara que conseguiu atingir esse todo o potencial humano, sabe? Então, ele mais se aproximou do divino do que qualquer outro ser humano. Porque foi mais humano que todos. Quem vê a mim vê o Pai, né? Vê o Pai. Então, ele se aproximou mais do divino porque foi o mais humano de todos. Sabe? Porque a nossa experiência é humana, né? E o ser humano, toda vez que ele se afasta do ser humano, ele se bestializa. Então, tudo que você vê de absurdo, de revoltante, de degradante na condição humana, é que se afastou do humano. Então, quanto mais você se afasta do humano, mais você se aproxima do demoníaco. Perfeito. Mais você se aproxima do animal, do animalesco. Perfeito. Então, você vai para bicho e nosso objetivo é nos tornarmos humanos, cada vez mais humanos. Que é o que eu te disse no começo da conversa de novo, o papel da consciência que eu te falei. Sim. Que é o que nos difere de todo o resto. É o que é a diferença de todos os outros. Essa autoconsciência. Essa autoconsciência. O ser humano é o único que morre. O seu cachorro não morre. É isso mesmo. Ele não tem consciência que está morrendo. É isso mesmo. Ele só está vivendo. O tempo não passa. Não né? passa para ele. Para nós, essa linearidade, aquilo que a gente falou do corpo Sim. que está perecendo, ela é marcante, Sim. né? Ela é uma experiência única. E você, como médico, sabe muito bem, né? Porque é o seguinte, você tá renovando suas células, né? A cada 7 anos não tem nenhuma célula no seu corpo que é a mesma, né? Então, de 7 anos para trás, cara, as células que você tem hoje, no máximo, tem 7 anos, as mais velhas. Então, a cada 7 anos, seu corpo está todo renovado. Se o mecanismo se renova automaticamente, ano após ano, teoricamente, a gente deveria viver para sempre. O seu corpo tem uma fábrica de células e estão se renovando. E a cada 7 anos, você está com as células todas novas. Cara, por que eu morro? Por que a gente envelhece? Aí tem um fenômeno de um pesquisador, que é Walter Pierpaoli, é a maior autoridade no mundo de glândula pineal. É o único cara que conseguiu fazer o transplante de pineal de rato. Cara, é um gênio, genial. Ele é vivo. E ele descobriu nas pesquisas, mais de 35 anos de pesquisa, que existe um comando biológico que é dado para suas células que fala assim, olha, tempo de morrer.
E elas param de fazer a reprodução no tempo que estavam fazendo e começam a envelhecer mesmo. E elas começam a se reproduzir num ritmo mais lento, e aí você vai tendo a degeneração, aí você vai tendo a perda de material, você vai tendo perda de tudo. E aí você começa o processo de murchar para ser enterrado. De onde vem o comando para a célula? Porque a célula está ali, ela tem um comando, alguém deu um comando em algum lugar. Renovar. Renova. E de repente esse comando muda. Para de renovar. Quando é que é dado esse comando e por quem que é dado esse comando? Hoje, o objetivo maior da pesquisa da ciência nessa área é saber de onde vem esse comando. O que se sabe até hoje é que essa informação vem pela mitocôndria da célula. E se tem uma suspeita de que é exatamente a glândula pineal que é o reloginho que vai dar esse timing. Agora, quem é que acessa a pineal para dizer para ela, hora de morrer? Aí eu vou deixar essa pergunta para você, para vocês, para todo mundo. Quem será que dá esse comando? Fala assim, hora de morrer. E aí a célula pega e para de se reproduzir, para de se renovar, e aí você começa um processo de envelhecimento. Então a gente já sabe hoje, pela ciência, que o comando passa pela mitocôndria da célula, mas de onde que ele vem, ainda não sabemos. Agora, tá, pra gente ir finalizando. O Dr. Sérgio fala muito sobre a glândula pineal, né? E todo esse potencial. Ele é o maior especialista brasileiro e, assim, ele tá entre os maiores do mundo. O Dr. Sérgio Felipe é uma das maiores autoridades no mundo hoje. Pois é. E vamos lá, pra gente finalizar 3 temas. Faltou você perguntar do bufo. Vamos falar do bufo. Isso não posso esquecer. Então, 4 coisas pra gente finalizar. Se você puder, por favor, explanar rapidamente pra gente a pineal e a sua função, a espiritualidade em relação a doenças, que você mesmo falou, né, que é algo psicossomático, né? Ok. E fechando, aí depois eu volto para a gente falar do bufos e da música e o papel da música nesse processo todo terapêutico do DMT. Ok, tá bom. Vamos lá. Deixa eu anotar pineal para seguir no. E eu vou até assim, nem vou entrar muito nesse assunto de glândula pineal, porque são mais 2 programas. Cara, exatamente. Só isso aí vai 2 programas e tem pessoas muito melhores. Eu gosto muito disso, sabe? Essa diversidade do conhecimento. E um é bom numa coisa, o outro é bom em outra. Vamos falar de medicina? Cara, eu manjo muita coisa sobre medicinas e tenho um bom conhecimento. Eu não sou especialista em pineal quanto o Dr. Sérgio Felipe. Eu sou fã dele, sigo em um monte de coisas, vou em eventos com ele. Temos trocas, mas, cara, pesquisa o Sérgio Felipe e escuta tudo que ele tem para falar. Eu aprendo muito com ele, sabe? Então, assim, cara, dá uma gugada no Sérgio Felipe aí, cara, segue o material dele, cara, ele vai te dar uma aula de pineal, sabe? De A a Z, vai destrinchar isso pra você. Como eu dei uma aula de medicinas aqui, ele vai dar uma aula de pineal. E vai ser muito mais frutífero. Ele tem muito mais propriedade disso do que eu. Eu tô engatinhando nesse setor agora. A gente só sabe até onde o DMT vai e qual o efeito dele na pineal ali, mas se resume a isso, sabe? Eu acredito que a pineal, ela funcione como uma antena. Como o seu telefone celular, ele não tem uma antena? A antena que vai captar os sinais. Cara, a pineal, se você tirar a antena aqui de trás, o celular não vai servir para nada, só para coisas que estão aqui dentro instaladas, mas ele não vai conectar com nada. Então, o que nos conecta com esse transcendental, com esse metafísico, seria esse sensorzinho. Então, a pineal seria o Wi-Fi. A nosso ponte entre os dois mundos, físico e metafísico. Exatamente. Ela que conecta. Ela que é o médium, sabe? Ela que media os dois planos. Eu acredito. Tá. E a doença e a espiritualidade? Muitas das doenças, elas têm uma origem... Para os indígenas, para os povos originários, ancestrais, toda doença tem necessariamente um envolvimento espiritual. É algo espiritual, eles chamam de panema, né? Aí o panema, ele tem uma origem espiritual e ela manifesta, somatiza no corpo algo que precisa ser tratado. Mas, basicamente, eles tratam primeiro o espiritual. Por isso que é toda uma pagelança que é feita, porque tem a parte espiritual. Então, existem... patologias e doenças que são provocadas por nós mesmos. Então, nós somos culpados por boa parte das doenças que a gente tem. Pelos nossos maus hábitos, pela nossa péssima alimentação, pelos nossos, enfim... Pelos vícios, por todos os erros. Muitas coisas que a gente não deveria fazer e faz são a causa da maioria das nossas doenças. A maioria delas. Certo. Tirando os comandos biológicos que vêm, cara, se você não morrer de nada na sua vida, você vai ter câncer. Sabe? São comandos biológicos que estão ali para poder finalizar o processo. Né? Mas a grande maioria dela, esmagadora, tem uma origem nos nossos maus hábitos. E esses maus hábitos, muitas vezes, têm uma origem espiritual. Tá.
Tá. Sintomas, às vezes, psicológicos também, né? Também. Sim. Eles podem somar. Muitos somatizam, né? Efeitos psicológicos somatizam no corpo, dores que não foram resolvidas, Sim. traumas que não foram resolvidos. Outros tantos espirituais. E outros tantos espirituais. Então, por exemplo, a pessoa, ela começou a usar determinado tipo de substância, tá usando droga. Cara, existe uma obsessão espiritual que se alimenta da energia que aquela pessoa produz quando está sob efeito daquilo, e eles se alimentam daquela energia e não deixa a pessoa, cara, não, você não pode sair desse caminho aqui não. E aí vem a dependência. Então, você tem a dependência farmacológica, você tem a dependência psicológica e você tem a obsessão espiritual. Isso é sabe, a tempestade perfeita. Juntou os 3 ingredientes, tragédia, isso é certeza. Então, muitas doenças vêm de vícios que têm uma origem espiritual, obsessão espiritual. Então, você acredita nessa fluidez Com certeza. de energia Acredito nisso. e de trocas. Sim. Mas, por exemplo, beleza, uma doença psíquica, a gente sabe que a pessoa lá, sei lá, Sim. com DMT, psicoterapia, pode ser encontrar Sim. uma cura. Beleza. Doença física causada por algum erro, enfim, a mesma coisa. Tem remédio, você tem etc. medicamentos. E a espiritual? Desenvolvimento espiritual. Você não tem nenhum tipo de, sabe, você não tem como resolver um problema espiritual se não for com conduta espiritual. E para isso você tem que ter firmeza espiritual. E para isso você tem que caminhar em desenvolvimento espiritual. E é uma caminhada que não acaba nunca. Então o povo fala assim, me dá preguiça, porque agora eu vou ter que comer. Sim, mas faz parte do processo, não tem almoço grátis, cara pálida. Você tem que, sabe, vai ter um preço a ser pago. Então, não tem almoço grátis, irmão. Vamos pagar o preço. Você tem que se aplicar, você tem que estudar, você tem que praticar determinadas coisas. Não tô falando pra você ir pra religião nenhuma. Tô dizendo que você precisa se nutrir de conhecimento espiritual relevante. Perfeito. De coisas que vão trazer, de fato, transformação. Então, por exemplo, eu participei de um determinado conglomerado espiritual e que, cara, eles não faziam nenhum tipo de obra social. Não, só viviam para alimentar o império. Cara, o negócio, tudo é pro império. Tudo pro império. E tem gente lá no topo da pirâmide que está se beneficiando muito desse império todo que está sendo criado. E na época que eu me desliguei do sistema, muitas pessoas vieram comigo. Muitas pessoas. Família, né? Enfim, pessoas próximas e tal. Não, vamos junto. Vamos para onde? Eu não sei, não me segue não que eu tô perdido, sabe? Mas o ponto é... Léo, mas é porque tem uma doutrina, né? Não, agora eu não estou entregando os dízimos. Como é que eu vou fazer? Deus vai me perseguir agora? A primeira coisa que eu fiz, eu tinha conhecido um orfanato. E nesse orfanato ele era cuidado por freiras muito pobres, freiras muito pobres, que era um orfanato para crianças com paralisia cerebral. Dificílimo, né? Cara... Se você visita um lugar desse, aí você chega lá, cara, não tem fralda para as crianças, não tem apoio governamental, as freirinhas vivem daquilo ali, elas vão fazer no bairro, na cidade, fazer coleta, doações e não sei o que, tal. Então o que acontece? Os pais não têm condição de ficar com a criança que tem paralisia cerebral, deposita às vezes na porta do orfanato e deixa lá. Sabe? E não voltam nunca mais. E, cara, elas cuidam daquelas crianças. Tem criança com paralisia cerebral que chegou lá com 1 ano de idade, 2 anos de idade e tem 20. Durou, a criança durou, ela tem paralisia cerebral, mas está lá sendo cuidada, 25 anos de idade, está lá. Quem é que sustenta isso? Então, além do esforço dessas mulheres de acreditar em algo, de ter um propósito para aquilo ali, de não abandonar aquelas criaturas, elas fazem todo um trabalho e buscam. A primeira coisa que eu fiz quando eu abandonei o sistema, eu falei assim, cara... Se eu puder dar o meu dízimo, sabe? E o que é o dízimo, né? Os 10% que você tem que entregar na igreja. Não, você tem que fazer alguma coisa com aquilo ali. É devocional. E aí eu sou muito criticado, sabe? No meio em que eu participo e eu tomo muita chicotada. Não, porque você está quebrando a igreja. Não estou quebrando a igreja. Cara, a coisa é muito simples. Se o esforço do meu trabalho, os 10% que eu estou tirando, ele serviu para poder comprar a BMW nova do pastor, desculpa. Para mim isso não faz sentido. Não faz sentido. Todo ano o pastor ele tem que fazer uma viagem nova, ele tem que comprar uma BMW nova. E aí o esforço desse trabalho está sendo para dar uma boa vida. Eu não estou dizendo que o pastor não tem que ter uma boa vida, pelo amor de Deus, não é isso. Claro, tá falando dos abusos, cara, da incongruência tem que de ter, chamado. E tem que ser, Lógico, tem que funcionar dessa forma. Mas, cara, o que está acontecendo hoje é um contrassenso. É um abuso, sabe? É um abuso. É indiscutível. E aí, então, faz muito mais sentido para mim eu pegar aquele dinheirinho, que não é muita coisa, sabe? Porque, cara, eu tenho uma vida muito simples, muito pobre. Então, assim, o pouco que eu consigo produzir, se eu levo lá, entrego na mão daquelas freiras, cara, eu já vi o que aquilo vira na mão delas.
sabe? Na mão delas, aquele pouquinho vira tanta coisa, Claro. mas tanta coisa, faz muita diferença. E aí eu comecei a aconselhar as pessoas, cara, procura algum lugar assim, que vai te tocar o coração, que você vai ver que tem sentido. Aquele pequeno recurso que você deu, ele vai fazer muita diferença. Então, cara, procura, seja diferença em algum lugar. Então, na minha visão, faz muito mais sentido ser diferença em algum lugar que realmente precisa, do que eu ficar engordando cofres de, sabe? Eu ia te perguntar isso. Vem cá. Agora, vê duas questões. Você falou de paralisia cerebral. Já foi dado ayahuasca ou DMT para pessoas especiais? Sim. E se já foi dado DMT para cego de nascença? Essa é uma experiência muito interessante. O cego, já. O cego não consegue descrever a experiência. O cego de nascença. O cego que já enxergou e aí obviamente ele consegue dar. A experiência que a gente fez com o cego de nascença foi assim. Foram 4 horas de sessão, né? 4 horas de força, entrada e saída, e 4 horas de choro. Ele não tinha outra expressão a não ser o choro. Ele chorava, quando ele ia tentar falar, ele começava a chorar de novo. E começava a tentar, e chorava de novo. Ele não tem vocabulário para explicar aqui, porque ele nunca viu. Agora, o que ele sabe, o que ele percebeu, porque existe uma coisa que é você enxergar a imagem globo-ocular e você enxergar com o cérebro. Pois é, por isso que eu estou te perguntando, porque a viagem, ela se dá de olhos fechados. Sim, ela dá de olhos fechados e você está enxergando com o cérebro. Então ele está enxergando com o cérebro coisas que a gente também enxerga de olho fechado, só que ele nunca viu. Então ele não tem referência. Então quando você está ali no transe da ayahuasca, ou mesmo que você esteja de olho fechado, você está enxergando, você está vendo coisas e você tem algum referencial de formas, geometrias, cores. Você já tem ali mapeado algumas coisas. Até porque você está acessando memórias também. Exato, memórias também. Agora ele não. A experiência dele vai muito para memórias de outros sentidos. A audição fica extremamente mais aguçada do que dos outros, o olfato dele fica extremamente mais aguçado que dos outros e tal, mas o que ele experimenta, aí ele não consegue explicar. Eu falei, bom, fica uma experiência pelo... tá. Porque a tua referencial é sempre alguma coisa. Sempre algo, né? Então, viu uma geometria, viu uma cor tal. A cor tal, você começa a ter referência. Ele nunca viu aquilo. E aí, de repente, abre para ele uma série de coisas que eu acredito que, como é um fenômeno de pineal, deve abrir geometrias, deve abrir cores, igual abre pra gente. Só que ele nunca viu. Então ele não consegue ter referência. Então eu acredito que ele tem a mesma experiência, até porque está enxergando com o cérebro, e sob efeito do DMT você vai enxergar com o cérebro, mas ele não consegue descrever a experiência. E as memórias dele? Como é que será que ele relatava a memória dele? Esse que a gente fez a experiência não foram memórias boas, sabe? Teve uma infância legal, apesar de cego, teve toda uma infância muito inclusiva. Teve boas memórias. Ele relata as memórias, boas emoções, mas ele não consegue desenhá-las, digamos assim. Não. Entendi. E pacientes especiais? Também já fizemos alguns testes, né? Algumas aplicações. A gente tem uma série de restrições. Sim. Né? Dependendo do caso, a gente não recomenda. Claro. Dependendo do tipo de problema que a pessoa tem. Eu já cortei várias pessoas. Né? A pessoa, não, mas eu quero muito ter experiência. Cara, eu não vou fazer. Se você achar algum outro lugar, e eu tenho medo de algum lugar que aceite fazer. Eu sempre deixo claro isso. Não é porque eu não estou aceitando fazer, eu sou orgulhoso. Não é porque eu não quero, não. As consequências. Consequências, exatamente. E tem preços a imprudência. Exato. Isso pode acarretar consequências que eu não estou disposto a arcar com elas. Ou nem sabe como, de repente. Não, cara, eu não vou, sabe? Então eu me dou o direito de me abster. Agora, vamos lá, o cara tá na força. Mas vamos lá, deixa eu voltar que ainda não terminou. Na ayahuasca não, mas a gente descobriu na Amazônia, nesses anos, inclusive esse é o tema do meu doutorado. Tá bom. A gente descobriu outras plantas na Amazônia, que não são medicinas, não são psicoativas, mas têm princípios ativos, têm alcaloides. E a gente descobriu plantas na Amazônia que têm um potencial neuroregenerador absurdamente grande. E a gente vem fazendo pesquisas, né? A gente acredita que nos próximos anos aí muita coisa vai sair sobre isso que a gente está falando aqui. A gente realmente tem nas mãos hoje uma preciosidade. A Amazônia é um tesouro. A gente tem nas mãos hoje uma planta que ela tem um potencial neuroregenerador e a gente vem, sabe, pacientes de demência, de Alzheimer que voltaram à cognição. A gente tem pacientes, crianças autistas que não verbais, que começaram a falar. Então a gente vem mapeando isso numa pesquisa ampla, acompanhamento médico e uma série de coisas. A gente está fazendo uma verdadeira revolução, Felipe. Mas não com a ayahuasca. Não com a ayahuasca, não, com outras coisas, outras coisas. Então, tem potenciais neuroregeneradores?
neuroprotetores? Tem, tanto a ayahuasca quanto o cogumelo, várias outras, a própria mescalina tem um potencial também, neuroprotetor, tá? Você tem ali... Esqueci o nome agora. Tem um outro tipo de cogumelo também que tem um potencial gabaérgico e neuroprotetor também bom. Enfim, tem muitas coisas. Hoje o nosso doutorado, não na parte espiritual, né? Na parte científica, a gente tem direcionado essa pesquisa para esse lado de neuroregeneração. Então o Brasil está assim, a gente está nas mãos com um potencial enorme para nos tornarmos uma referência no mundo em algumas áreas, sabe? Você falou das substâncias para pegar o gancho e o bufos. Bufo alvários, então, é o Encílios alvários, popularmente conhecido como bufo. É a medicina mais potente da face da Terra. E aí você que gosta e conhece o professor Groff, ele é que deu esse diagnóstico, inclusive. Ele falou assim, olha, encontrada de forma natural, que você pode pegar e utilizar, você pode o MDMA, o LSD, que você manipulou, você extraiu e você concentrou, aí você tem potências maiores. Agora, encontrado de forma natural, sem manipulação, que você pega, seca e utiliza, é a medicina mais potente que se tem hoje na face da Terra. Algumas concentrações do bufo, e o bufo ele, assim, é um sapo, ele não é uma rã igual a filomedusa, né? Ele é um sapo original do México, da região de Sonora, no México, que ele hiberna 8 meses do ano. E quando chegam as chuvas, ele sai debaixo da terra para se reproduzir. E ele tem uma alta, né, concentração de aquele muco, que é a proteção dele, na glândula parótida. Então, lá na filomedusa, fica nas costas dela. No Encílios alvários, fica dentro das glândulas, né? Aí você tem que espremer aquela glândula e solta o sapo. Sai um catarro, aquele catarro coloca no sol, seca, eles colocam num cachimbo e eles tragam aquilo ali. Algumas concentrações de bufo alvários chegam a ser 700 vezes mais potente que a ayahuasca. Então, imagina a ayahuasca, aquele estado que você estava, multiplica por 700. É uma dissolução completa. Você não tem absolutamente controle nenhum daquela experiência. A ayahuasca, você ainda tem algum controle. Você consegue levantar, ir no banheiro, você está consciente, você está, né? Tem toda uma... Por mais que a experiência seja incrível e tal, você ainda tem um grau de controle de algumas coisas, de funções básicas. A inalação do Encílios alvários, você não tem controle absolutamente nenhum. É literalmente uma dissolução completa. A primeira etapa, a dissolução do corpo, desmonta o corpo. Depois a dissolução do ego, a mente, e vai desmontando o brinquedo. E sobra a consciência, porque você não fica inconsciente. Aí sobra essa consciência, e essa consciência ela é projetada para um outro lugar. Dependendo da concentração e do nível, né, de aplicações que você faz do bufo, você tem essa parte física. A parte física é a mais dolorosa. Não é dolorosa de dor física, mas é o que o mais ser humano tem apego, né? É no corpo, na mente, no ego. E isso vai sendo desmontado. E desmontado à força. Porque ele funciona em 15 segundos, é muito rápido. Então não dá tempo. As pessoas me perguntam, Léo, mas o bufo dá medo? Você que já fez muitas vezes. O bufo dá medo? Eu falei, cara, não dá tempo. Vai viver e acabou. Não dá tempo de ter medo. Será que eu vou entrar em pânico? Não dá tempo de entrar em pânico. Não tem. Tu só apaga e pum, é dissolução total. Só que você fica consciente. E essa consciência é projetada para um outro lugar. Dependendo do grau da concentração do bufo e da quantidade que você inala, você pode ir para um lugar e aí, se for mais, esse lugar se transforma em outras coisas. E você tem vários graus que você pode alcançar sob o efeito do bufo. Cada um depende muito, primeiro, da concentração daquele animal, né? Que ele conseguiu produzir ali, que o DMT dele é diferente do DMT de planta, né? Ele é um 5-metox de metiltriptamina. 5-DMT. Ele não é o 5-mel, não é o NN. Então, e tem bufotenina, tem várias outras substâncias, e aquele conjunto todo, quando ele é carbonizado, libera um gás, e esse gás é altamente concentrado, altíssimas concentrações de DMT. E aí, então, você vai galgando posições. Então, primeiro que você vai ter a parte psicodélica, depois vai ter a parte de geometrias, depois a parte de um lugar, aí depois desse lugar você vai entender outras coisas, e depois você vai ter contatos, enfim, a experiência é escalonada. Depende muito, sabe? Primeiro, da coragem do cidadão, porque eu digo para você, até para mim falta coragem. O bufo não é uma medicina... Primeiro, não é uma medicina recreativa. Segundo, não é uma medicina fácil. E terceiro, não é uma medicina legalizada no Brasil. Sim. Então, você fazer o bufo no Brasil você não faz. Aqui é proibido. É proibido. É uso proscrito e tanto utilização quanto o transporte é crime...
tráfico internacional de drogas e tráfico de animal silvestre. Você incide dois crimes, né? 2 crimes diferentes. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Agora, a experiência dele é rápida, né? Ela dura 15 minutos. Depende muito do xamã que está te aplicando. Sim. Porque se ele te der 2 ou 3 cachimbos, a experiência pode ir para 1 hora. Ou ela pode se prolongar ainda mais. Então, depende muito da forma e da quantidade que se aplica. E aí você pode ter experiência de 15 minutos. 15 minutos é o básico. É o mínimo que você vai ter uma experiência com bufo. De 15 minutos até 1 hora, né? Mas uma experiência segura, sabe? Eu tive a oportunidade de fazer no México, quando tive com os xamãs lá do México. E, assim, me fizeram várias etapas de uma iniciação para aquela medicina, né? Então, eu costumo dizer que às vezes dou sorte, às vezes dou azar. Eles olharam para mim e falaram assim, vamos apertar esse magrelo para ver o que sai. E aí me deram uma quantidade assim, absurdamente alta. Porque eu falei, cientista, pesquisador, Sim. com conhecimento de ayahuasca, eles entenderam, isso aí já é Sim. experiente. Então, Sim. bota para decolar. E foi uma experiência assim, surreal. Não tem, de novo, falta vocabulário para você explicar aquilo. E o potencial terapêutico que ele tem, porque como ela desmonta completamente todos os aspectos mentais, egóicos, desmonta tudo. E remonta, na hora que remonta, ele remonta numa configuração levemente diferente, ressignificando um monte de coisas. Então, o bufo ficou muito famoso há de 5 a 8 anos atrás, com o evento Mike Tyson. Depois do Mike, que é uma medicina muito antiga, eu conheço há muitos anos. Mas depois do Mike Tyson, ela ganhou uma proporção enorme. Todo mundo só falava de bufo. E começou aí o ser humaninho, né? Começou uma corrida atrás de sapo no México para poder ter a medicina, para não sei o quê. E aí volta de novo o mesmo problema do ser humano que não sabe usar as ferramentas que são colocadas na mão dele, né? Mas então ele é uma ferramenta, assim, que eu, na minha visão, das mais potentes para tirar a pessoa de qualquer vício. Qualquer vício que a pessoa tenha, cara, você consegue desconfigurar a pessoa e reconfigurar ela. Então, o Mike Tyson, ele fez um protocolo que foram sessões mensais de bufo alvares por 6 meses, intercalando com a ayahuasca. Então, fazia um bufo num dia, aí daí alguns dias fazia um ayahuasca. Aí depois outro bufo, outra ayahuasca. De longe, o bufo é o mais surreal de todos. E no final de 6 meses, ele estava livre da heroína, sabe? Então, assim, é uma droga extremamente viciante e conseguiu libertar. E no final de 1 ano, ele virou budista. Enfim, ele virou espiritualista. Mas o ponto essa mudança do ponto de aglutinação, do lugar de onde você observa as coisas, acho que é o mais precioso, que tanto essa como qualquer outra medicina pode trazer. E a música, para a gente finalizar, por que é tão importante, ou se posso dizer dessa forma, mas tão relacionada tanto aos rituais de ayahuasca, como, enfim, da própria psilocibina? Sim. Para além dos efeitos, vamos dizer assim, xamânicos, né? Que estão lá, os ícaros xamânicos, que eles têm uma condução. Então, é um auxílio para a experiência. Você imagina o seguinte, você vai estar com os seus sentidos todo ampliados, tá bom? Você precisa de um norte para navegar. Tem que saber pelo menos para que lado que está indo. As músicas servem para 2 coisas. Primeiro, para dar um norte para a experiência. Então, quando o xamã está ali, por exemplo, no bufo, não tem música, é o ícaro cantado. Então, o cara está lá cantando e tal, ele faz os chocalhos, os rezos lá e tal, aquela coisa toda. Aquilo de longe vai te dando um referencial. Como se fosse uma âncora. É uma âncora, sabe? Para você não se perder naquilo tudo. A música, ela vai te dando uma... Na hora que você está muito dissociado, de repente você volta para opa, tô aqui de novo. Aí a música, ela vai te dando, sabe? Como se te aterrasse um Exato, ela vai te dando referências, né? Certo. E ela pode ser usada, inclusive, para conduzir uma mensagem. Porque dependendo da intensidade da música, exatamente, o tipo da música, a frequência. Cada frequência, o seu cérebro vai responder de um jeito diferente e vai conduzir a sua experiência para um outro lugar. Então, tem frequências que jogam a pessoa na vala. Tem frequências que jogam a pessoa no céu. Cara, então, é um jogo de frequência. E aí, a pessoa que está conduzindo aquilo tem que ter um bom conhecimento de como funcionam as frequências no cérebro, onde cada hora pode entrar uma e fica um trabalho coeso, trabalho legal. Então, isso é muito importante. Esse é o primeiro ponto, então, para você ter essa referência, essa ancoragem que a música vai trazer. O segundo é que mensagens subliminais que vão entrar no seu subconsciente e você vai poder fazer doações generosas para o xamã, enfim, brincadeira. Nada disso. A música é um dispositivo mecânico, tá? Sim. Ninguém consegue falar e ouvir ao mesmo tempo. E aí, quando a pessoa ela silencia, ela
começa a ouvir a música, ela silencia a mente. Como a experiência com as medicinas é uma experiência introspectiva, é muito importante que a pessoa tenha esse silenciamento da mente. Mas a mente é tagarela, ela fica falando o tempo todo. Então, toda vez que você se presta ao trabalho de, tá bom, vamos lá, presta atenção na música, você silencia a mente. Sim. Então, é só um dispositivo mecânico. Para além da parte da guiança, você tem a parte mecânica, que se você prestar atenção na música, você silencia a mente. E silenciando a mente, você vai mais profundo na experiência. Perfeito. E é isso. Pô, doutor, muito obrigado. Cara, eu que agradeço. Pô, que aula extraordinária, na verdade. Foi um prazer enorme. Tem outra palavra para dizer. Tivemos que dividir em 2 vezes para... Não, aqui o papo podia ir mais longe ainda, ué. Mas o senhor volta, por favor. Sou muito grato aí por essa aula, por todo esse ensino e aprendizado. Eu peço que o senhor se despeça aqui do pessoal. Deixe uma palavra, por favor, que na sequência eu finalizo aqui. Muito bom. Uma vez me perguntaram em que eu acreditava. E eu disse assim, e eu repito isso sempre. Eu acredito que o ser humano já passou da hora de abandonar a mediocridade. Eu acredito de verdade que o ser humano ele pode usar muito mais do que os poucos % que ele usa das suas capacidades cerebrais, cognitivas, espirituais. O ser humano ficou estagnado muito tempo no patamar de Homo sapiens sapiens. E a gente precisa, por decisão consciente, como a espécie que agora domina, por enquanto, o planeta, colonizar o nosso próprio cérebro, desbloquear funções que estão adormecidas, que estão ali latentes e que precisam de um start para que a gente alcance um patamar novo como espécie, que a gente deixe esse patamar de Homo sapiens sapiens, que a gente está agarrado nele há muito tempo, e que a gente se torne o Homo sensientes, que é o ser humano que adquiriu sabedoria. Então, eu acredito de verdade que as medicinas são verdadeiros catalisadores para esse processo e que elas podem nos colocar nessa categoria do ser humano que adquiriu sabedoria. É nisso que eu acredito e é isso que eu espero. Obrigado mais uma vez, Felipe, uma honra muito grande e falamos mais. A honra é toda minha. E você que nos acompanhou até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso pro Dr. Léo. Para mim, você pode me xingar, não tem problema, mas... Aqui é comum, tu não me xinga. Mas falamos de coisas aqui extraordinárias que, se você, de maneira não religiosa, abrir o seu coração, há muita sabedoria em tudo que o ser humano aí tem provado ao longo de milênios. Basta você baixar a guarda, diminuir os preconceitos, abrir o coração para aprender e, se possível, com ajuda e orientação de pessoas capacitadas, podendo, aplique na sua vida que vai te ajudar demais. Beijo e até um próximo programa. Valeu, pessoal. Valeu. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade. Conheça as bebidas da Chili Beans, Chili Drinks. Isso aqui é incrível. Eles resolveram inovar e entregar bebidas funcionais únicas, com excelência para cada um de nós. Veja que incrível que eles estão fazendo. Por exemplo, essa aqui é o Mais Relax. Cara, você toma isso antes de dormir. Tem melatonina, triptofano. O Mais Beleza, por exemplo. As mulheres se beneficiam com muitas vitaminas, inclusive ácido hialurônico. Nós temos aqui colágeno, bom para cabelo e unha. Cara, nós temos o Mais Salvação, Mais Defesa, o energético, todos sem açúcar. E a incrível linha alcoólica, com aquelas bebidas famosas, consagradas, sim, mas com a praticidade de estarem numa lata prática, extremamente funcional. Para o seu rolê ou treino, dia a dia, não importa. Beba as bebidas da Chili Beans. Eu preciso compartilhar algo pessoal com vocês. A Mata agora é parceira do Iron Talks. E esse café realmente mudou a minha rotina. Ele me dá energia de forma suave e duradoura, sem aquele sobe e desce
do café comum. Ele é rico em fibras, ajuda na saciedade, não quebra o jejum e apoia na saúde intestinal, porque contém prebióticos e antioxidantes. Além disso, ele é limpo. A mata se preocupa com a sua saúde. Não tem adoçante químico, não tem espessante, nada que cause desconforto. Sério, foi um divisor de águas para mim. Com ele eu consigo treinar, gravar, trabalhar focado até o final do meu dia. Experimente também no site da Mata, use o cupom IronTalks, tenha seu desconto, compre um produto excelente para a sua saúde e performance. Conheça a Mata.